Olá, eu sou a Giovana Medeiros e eu sou ilustradora. A seguir, eu vou ensinar como criar texturas manuais em guache para você usar nas suas ilustrações digitais. Você vai precisar de pincéis, papel, copo com água, pano e um recipiente para colocar tinta. Eu estou usando 2 folhas só porque esse papel é fino para absorver um pouco da umidade no fundo. E aí você pode usar guache escolar para fazer essa etapa, não precisa comprar guache profissional. Mas eu recomendo usar pincel achatado porque vai ficar um resultado mais interessante para esse tipo de textura que eu vou criar. Eu vou usar um que eu tenho que é número 14 e um que é número 8. O que a gente vai fazer são várias marcas de pincelada no papel. Então, a gente tem que fazer pinceladas bem secas e bem rápidas para criar esse dinamismo. Primeira coisa, eu vou molhar o pincel na tinta, tirar um pouco de excesso, pode ser no potinho mesmo, e eu começo as minhas pinceladas. Como a gente está trabalhando com papel fino, o ideal é não usar muita água. Mas o resultado fica mais interessante quando fica esse contraste maior e vai ficar mais fácil para a gente digitalizar depois. Mas a ideia é fazer essas pinceladas em direções diferentes e por o pincel ser achatado, fica essa marca da cerda bem definidinha. E é isso que eu quero usar. Eu quero que fique com essas marcas bem definidas da cerda do pincel. Mas agora a gente precisa deixar secar para poder digitalizar e começar a fazer o nosso processo no Photoshop. Eu digitalizei com uma resolução bem boa, de 600 dpi, porque vai ficar melhor para a gente trabalhar. A primeira coisa que eu faço é dar uma limpada na página para ver se tem alguma sujeira ou alguma coisa a mais. Aqui no caso está aparecendo essa borda do papel que eu não preciso, eu só preciso mesmo das texturas. Então, copio e colo uma camada nova. E eu prefiro trabalhar uma textura separada da outra, e eu já vou explicar por quê. Então aqui eu vou imaginar que eu tenho 2 grupos de textura. O que a gente quer fazer com essa imagem? O mais interessante é que ela fique com o maior contraste possível do fundo com as pinceladas, do preto e do branco. Então a gente vai fazer algumas edições para conseguir isso. E, bom, primeiro eu vou duplicar a camada. Eu sempre gosto de deixar o original salvo, especialmente nas primeiras, e vou separar uma textura da outra. Só com a ferramenta de laço, só vou recortar mais ou menos mesmo. Pintar o fundo de branco, pra gente conseguir ver bem a textura. E aqui eu tenho um grupo de textura, e o que eu vou fazer é mudar aquele contraste como eu falei. Primeiro jeito que eu faço, duplicar e multiplicação. Já tá ficando com um contraste um pouco maior. Mas a página ainda fica com umas sujeirinhas aqui, então eu vou também mexer nos ajustes, brilho e contraste. Eu tiro a saturação da imagem também para não ficar nenhum resquício de cor. E outra coisa que eu posso fazer também é mexer nas curvas. À medida que a gente vai fazendo isso, a pincelada vai perdendo um pouco do detalhe, sim. Só que, mesmo assim, quando a gente conseguir transformar essa imagem que a gente quer numa camada separada, e a gente aplicar no nosso arquivo, por estar numa resolução muito boa, não vai dar pra ver que não é uma pincelada perfeita, que não é uma pincelada cheia de nuances e tal. E já fica um efeito bem legal. Então é isso, o nosso grande objetivo é separar o fundo branco do fundo preto. E o que a gente vai fazer agora é selecionar intervalo de cores. E pegar a parte mais preta. O que essa ferramenta entende? Ela vai selecionar tudo que está completamente preto na imagem, então é por isso que a gente precisa fazer esse contraste tão legal e pegar o máximo possível de linhazinhas aqui no meio. E é por isso que eu gosto de fazer com pincel seco, porque dela fica com essa forma mais definida. Então eu dou um OK e pinto, fica uma camada nova, separada. E o legal disso é que vai ficar uma camada completamente editável. A gente consegue mudar a cor, consegue deformar. E vai ficar muito mais fácil pra gente aplicar isso nos nossos arquivos diferentes. Espero que você tenha gostado e aprendido muito com esses conselhos. Caso você tenha gostado desse conteúdo, não deixe de se inscrever. Se quiser aprender mais comigo, te convido a conhecer o meu curso online. O link está na descrição.